Estamos começando mais um Sabor e Saúde, um programa do curso de nutrição da FIP. E hoje estamos recebendo a nutricionista e coordenadora do curso de nutrição, Débora Tarcinat. Débora, obrigada pela presença, pela sua disponibilidade. A Débora veio hoje aqui para discutir um pouquinho com a gente sobre alimentação durante a gestação. Muito obrigada pelo convite, Thaís, com muito zelo que eu venho falar dessa parte, dessa área que eu gosto bastante, trabalho com a parte de nutrição materno-infantil há muitos anos, então é com o maior prazer que eu aceitei estar convidando a esse contato com vocês. Que bom. E Débora, eu sei que as pessoas, óbvio, têm uma noção da importância da alimentação na gestação, mas será que realmente as pessoas sabem, as gestantes têm ideia do impacto da nutrição para essa criança, aí no ventre materno, na infância e na vida adulta? Porque define muita coisa, né? Com certeza, Eu costumo dizer que a gestação é uma fase extremamente vulnerável que essa mulher se encontra, onde a gente tem diversos hormônios aflorados, além das emoções. Sim. Porque você tem a gestação que é esperada, almejada, aquela gestação que não é planejada e acontece, aquela gestação que na realidade você espera tanto e depois você fica alucinado com o medo da perda, que é uma das coisas que acontece, Então tem diversas frustrações, emoções, hormônios, Então a nutrição em si, ela pode estar contribuindo de forma benéfica para que todos esses sentimentos possam ser minimizados, diminuídos em alguns momentos, em algumas situações, Perfeito. E assim, muito se fala, ou pelo menos antigamente, a preocupação muito grande era a questão do peso. Primeiro não era, comia-se por 2, 3, né? Então, primeiro lá atrás, na época das nossas mães, avós, era mais esse contexto. Depois, a preocupação, é mesmo em atendimento consultório, eu lembro que eu recebia muitas gestantes que o médico encaminhava para que elas não ganhassem muito peso, por conta da pressão. Mas a gente sabe que muito mais do que isso. Mas é, sim, importante, né, Débora, a questão do peso? Na verdade, assim, o termo que você usou, muitas mulheres usam até hoje. Agora que eu estou grávida, eu tenho que comer por 2, E não é por aí, O para 2 é diferente do por 2, Na realidade, ainda existe uma preocupação com o ganho de peso durante a gestação, mas o que vai impactar nesse ganho de peso, realmente, é o peso pré-gestacional. Então, como é que essa mulher chegou na gestação? Ela estava abaixo peso? Ela estava com o peso adequado? Ela estava acima do peso? Porque antigamente todo mundo falava assim, a mulher tem que engordar no máximo 12 quilos. E na realidade, não é bem assim que funciona. Tudo depende do peso que ela estava antes de engravidar, E aí, assim, o primeiro trimestre são 3 meses, praticamente, que não se ganha grandes quantidades de peso. Não se deve não, ganhar. Não se deve ganhar, E, geralmente, as mulheres têm enjoo, Elas passam um pouco mais mal do que os próximos meses. Então, não são meses para se ganhar peso. Mas a preocupação qual é? O quanto ganhar? Vai depender de cada mulher, cada estado nutricional. Então, vão ter mulheres que vão poder ganhar até 20 quilos, se elas estiverem baixo peso. Mulheres que vão ter que ganhar 5 quilos, se elas estiverem acima do peso. Então, isso é uma conversa, na verdade, que tem que ter entre nutricionista, obstetra, e a própria gestante. Perfeito. Porque você vai individualizar e vai orientar de acordo com aquilo, porque se ela realmente estiver acima do peso e ela não tiver esse controle, o comprometimento da saúde, o risco de vida para ambos é muito grande, né? Exatamente. Então, é realmente um cuidado a ser feito. E a questão da alimentação, você falou no comecinho, né? No comecinho da gestação, a mulher tem náusea, às vezes vômito, passa mal. E aí ela, às vezes, procura acompanhamento nutricional, às vezes não consegue seguir, porque aquele começo, mesmo que ela queira se alimentar aí do adequado, ela não consegue. Exatamente. E quais os cuidados, as dicas, enfim? Bom, primeiro a gente tem que saber quais são esses sintomas, e sinais clínicos da gestação. São normais? São, Enjoo. Toda gestante vai ter enjoo? Não. Aquela que não tem, muito bom.
aquela que tem não é um problema, né? As náuseas também é rotina de gestação. Quando passa a ser um problema, né? Quando você passa o primeiro trimestre, né? E principalmente a questão do vômito se torna constante, em grande quantidade, aí a gente precisa, né? Que a gente chama de hiperêmese, aí a gente tem que se preocupar, né? Com a relação à alimentação, né? Tem coisas que a gente consegue estar minimizando e tem coisas que vai ter que esperar passar. Exato. Né? Eu falo que assim, a hidratação é extremamente importante, né? Mesmo não conseguindo se alimentar tão bem, não deixar de tomar, né, líquido, né? Tem alguns macetinhos, por exemplo, né, que a gente sempre fala de deixar uma bolacha salgada do lado da cama, comer essa bolacha, não necessariamente água e sal, mas, né, salgada, para pôr na boca antes de levantar, antes de escovar o dente, que isso pode amenizar o enjoo. Serve para todas as mulheres? Talvez não, Sim. né? Cheiros fortes. Então, tem mulher que relata, eu não posso fazer café porque o café me dá enjoo. Então, assim, não vai fazer café, né? Pede para outra pessoa fazer. Às vezes, ela até consegue tomar desde que ela não sinta o cheiro. Sim. Porque a hora que você tá fazendo, tem gente que fala, eu vou fazer comida, eu não consigo fazer comida porque cheiro de alho, cebola, né, acaba impactando, então isso acaba fazendo com que eu não como. Então, se for o caso, né, pede para alguém fazer essa comida para você, ou, dependendo da situação, procura um lugar onde oferece uma refeição com qualidade nutricional para não deixar de se alimentar, né? Isso, exatamente. Isso é o primeiro. A questão da água, o tomar volumes pequenos, mais fracionadamente, canudinho funciona bem, né? Ou seja, para que não aquele virar o copo, às vezes, né? Pesa. Então, É uma saída, né? e porque assim, se tiver que acontecer, vai acontecer. Exatamente. Né? Porque é uma questão natural da gestação para a grande maioria das mulheres, né? Então, isso E vai ter aquelas que não sentem nada, elas vão assim, nossa, não tô sentindo nada, todo mundo, como não? Né? Sorte dela que ela não tá sentindo. Exatamente. Né? E vão, mês a mês, que vai se seguindo e a gente vai, né, acompanhando. O importante é estar se alimentando. E depois que passa esse período, aí a mulher, ela já fica mais tranquila e ela começa a ter fome. Fome, né? E realmente a gente sabe que aumenta um pouquinho o valor energético, ou seja, pode aumentar, né? Dependendo da mulher, também tudo que a gente já conversou, né? Na realidade, assim, né? A gente comentou, no primeiro trimestre, como não tem ganho de peso, né? Não existe, a gente só tem a questão da hiperplasia, que é a divisão celular, né? E aí, essa criança não tem peso. Sim. Né? Então, se falar assim, já engordei 5 quilos no primeiro trimestre, pode saber que a coisa vai complicar, né? Porque não é normal, o bebê não tem peso nenhum aí, né? Já no segundo trimestre, a gente tem essa questão de começar a ter um ganho de peso maior, né? A fome vem aumentar, e aí vem a história do, eu preciso comer por 2? Não, na realidade, as calorias que a gente aumenta é pequena comparada à própria necessidade dessa mulher. Sim. Né? E aí a gente tem que procurar colocar alimentos que vão ajudar tanto na caloria, mas principalmente fornecendo os nutrientes que ela precisa durante a gestação. E que fornece saciedade, né? Que aí, se ela fica beliscando muito, não mata a fome, e isso também aumenta a chance de ganho de peso, enfim. Exatamente. Então tem que ter esse cuidado. E os nutrientes importantes, né? Porque, claro, todas as vitaminas, minerais são importantes, mas tem alguns que são mais impactantes. Eu falo que assim, a gente tem que analisar alguns casos dentro da gestação, né? Uma das coisas também que é bem corriqueira, né? Que aí entra a questão dos nutrientes também, é a constipação intestinal ou intestino preso, né? Toda gestante relata ter intestino preso durante a gestação. Aí elas falam assim, mas por que no começo eu tenho intestino preso e no final pior ainda, né? Por que acontece isso? Então, a gente tem 2 fases aí, né? No começo, essa constipação intestinal, a gente chama de constipação hormonal. Por quê? Devido aos hormônios, né, que estão alterados, principalmente a progesterona, que tem o papel de fazer o quê? Segurar, né, a gestação para evitar que aconteça um aborto. Esse progesterona, ele age no intestino da mesma maneira que ele age, né, no intestino. Então, ele faz o quê? Ele meio que para o funcionamento intestinal.
Então, o que a gente chama de peristaltismo intestinal, ele diminui. Então, isso vai fazer com que o cocô não saia, né? E para que ele possa, né, fluir da melhor maneira possível, a gente tem que fazer o quê? Ingerir água e fibras. Então, o primeiro nutriente, né, que eu falo que a gente tem que dar um devido valor são as fibras. Sim. Aí a gente fala, mas o que são fibras? Né, que é o grande problema que a gente observa, né? Que a gente fala muito, mas as pessoas também não sabem, né? E fala assim, mas se eu for comprar uma fibra é muito cara. Não, gente, se a gente comer arroz e feijão, a gente já tem um prato completo com muita fibra também, né? E eu falo que assim, às vezes, eu tenho que cortar o arroz, eu tenho que cortar o feijão. Lógico, algumas pessoas relatam que feijão pode aumentar, né, os gases. Então, a gente tenta deixar um pouco mais de molho para melhorar, né? Mas as fibras, elas vão ser importantes tanto no começo quanto no final, que aí a gente tem a constipação intestinal que a gente chama mecânica. Porque o que acontece? O bebê vai crescendo, crescendo, crescendo e vai, né, vamos dizer, diminuindo a passagem do intestino. Então, pressiona, né? E aí a gente tem uma dificuldade maior para estar evacuando. Né? Então, é importante o quê? Continuar nesse consumo de vegetais, né? De preferência crus, porém, né, tomando cuidado, aí principalmente fora de casa, né? Porque a gestante tem que tomar cuidado com os alimentos crus, né? Mas dentro de casa, higienizando bem, não tem problema, né? E dá, né, uma ênfase também para alguns cereais integrais, que eles vão estar ajudando também nessa função intestinal. A aveia, né, que é tão comum para comer com uma fruta, um iogurte, porque a recomendação de fibra, ela é alta. Ela é. Então, gira em torno de 20 a 30, né, de 25 a 30 gramas de fibra é bastante. Você come 2 frutas por dia, o pé de alface, você não vai bater. Tem que ter um cereal, tem que ter arroz, feijão. Tem que ter arroz, feijão. Né? Se não for o feijão, que seja uma outra leguminosa, grão de bico, ervilha, lentilha, para poder realmente ir à água, porque e aí a pessoa até às vezes coloca o alimento, mas fica pecando na água, porque é uma mudança de hábito. Então, assim, não pode esquecer da água, senão o vai ficar mais preso ainda, porque tem que umedecer todo esse bolo fecal. Exato. Então, não tem. Então, esse é um outro ponto que é importante a gente enfatizar dentro, né, dos nutrientes. Aí vem, né, o que é permitido, o que não é permitido durante a gestação. Né? Então, a gente começa pelo contrário, né, dizendo assim, o que a gente não deve consumir, né? E eu falo que são sugestões, não é nada que a gente possa obrigar uma gestante a fazer ou deixar de fazer, né? Então, o primeiro ponto que a gente tem que tomar cuidado são os alimentos ultraprocessados. Sim. Né? Então, isso serve para qualquer pessoa e para gestação não vai ser muito diferente. Então, o consumo de ultraprocessados, o consumo de muito sódio, muito sal, tomar cuidado, né? Mesmo aquelas gestantes que acabam tendo, né, uma pressão um pouco mais controlada, tem que tomar cuidado, né? A questão de alimentos crus, né? Peixe cru, carne crua, ovo cru, nada disso deve ser consumido, tá? Então, isso a gente tem que literalmente fugir. E um outro ponto, né, que tem alguns estudos em cima são os chás. Né? Todo mundo acha que pode tomar chá qualquer tipo que não traz problema nenhum. Né? Na realidade, hoje a gente não recomenda, né, o uso de chá para a gestação. Né? Todo mundo tem muita questão só do chá de canela, mas na realidade é qualquer tipo de chá. Né? Então, assim, gestantes, evitem chás. Né? Talvez, se você goste muito de chá, um chá de fruta, né? A base de madeira, caseiro, pode até, para quem gosta muito, né? Aí, a gente pode até relevar, mas chá de nenhuma folha, né? A gente tem que tomar cuidado, porque para algumas mulheres pode trazer problema, para outras não, mas na dúvida, né? Eu falo que, volto na questão da vulnerabilidade dessa mulher durante a gestação, falo assim, foi tão esperado que 9 meses passa muito rápido para a gente manter um hábito que não é tão saudável e que pode, em algum momento, trazer algum problema.
Então, se a gente pode evitar, a gente evita. E Débora, eu vou até falar, porque é uma coisa que parece muito óbvia, mas que eu até já vi e já tive contato com muitas pessoas, o próprio álcool. Sim, bebida alcoólica. É óbvio que a gente sabe que não pode, mas é uma realidade. As mulheres tomam, às vezes. Mas eu tomo um pouquinho no final de semana, mas é todo final de semana por 9 meses. Isso tem tantos estudos que mostram, então não pode. Né? Porque eu falo assim, o álcool não é uma questão de ser abortiva, porque todo mundo se preocupa muito com a questão do aborto. Sim. Eu vou muito mais além, né? Porque o aborto, por mais difícil que ele seja, né, que a gente sabe o quão difícil é, eu falo, você ter uma criança com um problema causado por você é muito maior, né? Porque as alterações teratogênicas, elas são muito complicadas. E muitas têm a ver com o uso de álcool e drogas, né? E são coisas que, na verdade, a gente conseguiria evitar. E, na realidade, a mulherada, que infelizmente aí é, né, gestação, somos nós mulheres, né, que acabamos tendo que nos preocupar com isso. Responsabilidade. Responsabilidade, né? Antigamente, porque minha avó bebia e não tinha nada, né? Só que o tempo mudou, né? Quanto se bebia, quanto se bebe. E hoje a gente tem estudo comprovando isso, né? Então, assim, a gente tem que tirar, né, o álcool, tomar cuidado com a questão da cafeína, né? Não é a cafeína em si, mas outras substâncias que tem não só no café, mas no chá, que na realidade a gente tem que se preocupar em pensando para que a criança tenha uma saúde, né, vamos dizer, fetal e depois. Exato. Né? Quando você falar vai ter um problema, uma alteração, as pessoas pensam em alterações físicas e muitas vezes não é essa alteração, é uma alteração cognitiva, aprendizado, desenvolvimento, sim, né, peso, estatura e outras questões que podem, né, doenças que podem surgir no decorrer dessa infância que foram, né, desencadeadas ou estimuladas durante a gestação. Então a responsabilidade é muito grande. Então, falei do álcool, a gente não considera um alimento, mas porque tem ali envolvido, né? E assim, é muito comum. E a pessoa fala, nossa, fica 9 meses sem beber, que nem você falou, é uma escolha. E quando não é uma escolha, a gestação, que você respeite, que realmente pense no outro, que no outro é o bebê, o seu bebê. Exato. Né? Você falou, o álcool não é um alimento, mas um outro problema que a gente tem é a questão do tabagismo. Sim. Né? Que também já é comprovado que é ruim para o bebê. Né? Já não faz bem para ninguém, mas de qualquer forma o bebê é mais complicado, né? Não é uma alimentação, mas faz parte do estilo de vida que deve ser alterado nesse período, né? E sempre a mulher pensar que tudo que ela come vai estar indo pro bebê, né? Sim. Diretamente, então tudo que você come, então os alimentos, tantas substâncias químicas nos alimentos, né? Quando você falou do ultraprocessado, você tá mandando tudo isso pra tua criança. Então, qual vai ser o impacto disso na saúde? Então, tem estudos que falam sobre alergias, né? Sim. Na vida adulta, ligadas a questões mais sérias, ou até leves. Às vezes você fala de uma rinite, uma sinusite. Ele não sabe de onde veio. Exato. Isso é impactante porque compromete a qualidade de vida dessa criança, desse adulto. Então, eu tenho rinite, sinusite, por exemplo, eu sei o quanto me incomoda. Né? Na criança, então, muito. Então, se a gente pode evitar, claro que não é só esse fator, ok? Mas é só um exemplo, né? Então, até um dos pontos hoje, né, que tem se falado é a questão dos polifenóis, né, que são encontrados em alguns alimentos, por exemplo, o café, chimarrão, açaí, frutas vermelhas, né, o próprio cacau, no chocolate, suco de uva, suco de laranja. Então, tem alguns estudos hoje apontando, né, que essas substâncias, elas podem atrapalhar o fluxo sanguíneo do bebê, né, e isso principalmente na questão cardiovascular, né, favorecendo a questão do sopro, que é conhecido, né, é mais fácil de entender. Vai acontecer, então eu não posso comer nada que tenha esses alimentos? Na verdade, a gente sugere para não ser uma rotina, né, então quantos alimentos a gente tem que não tem essas substâncias? Então, assim, por mais, né, que até esse estudo que foi apontado, ele foi feito no Brasil inteiro, porque você tem hábitos completamente diferentes dentro do Brasil, né? E aí eles foram vendo qual que é a ligação que tem lá no sul, que tem no norte, que tem no nordeste, que leva a ter essa alteração cardiovascular no bebê. Aí eles começaram a descobrir que estava associado esse polifenol. São estudos que estão engatinhando, começando, mas
eu falo que já é um alerta, né? A gente deve pensar. Sim, criança e gestante, todo cuidado é pouco. Exato. Quando se fala em criança e gestante. E assim, e também tem o excesso de tudo isso. Por exemplo, Sim. o café. O brasileiro ama café. Então, às vezes, aquela mulher toma 3, 4, 5 cafés por dia e durante a gestação, de repente, ela passa a tomar um pouquinho no café da manhã, dia sim, dia não. Talvez isso não seja um problema. Exato. Mas aquele café expresso, forte, várias vezes ao dia, ela vai ter que mudar. Então, também tem essa questão, E né? todo mundo tira por causa da cafeína, e na realidade não é necessariamente a cafeína em si, exatamente, são outras substâncias, Isso. né? Então é bem isso, tem coisas que a gente sabe que pode consumir, que não vai ter problema nenhum, mas tem alimentos que, na dúvida, é igual peixe cru, né? Ai, não pode comer comida japonesa. Na verdade, não pode comer peixe cru, né? Não deveríamos comer em nenhuma situação, mas nós temos hábitos, nós temos tradições, nós temos cultura, né? E o Brasil, ele é muito aflorado, né? Você tem diversas culturas num país gigantesco e a gente tem que respeitar. Mas será que nesses 9 meses eu preciso comer o peixe cru? Será que nesses 9 meses, ai, adoro o ovo com gema mole, eu preciso comer, né? Não preciso, não devo, né? Então é meio que respeitar esse serzinho que não pediu para estar aqui dentro, né? Para poder se desenvolver da melhor maneira possível, né? Porque no fundo, quem vai colher depois, se houver alguma complicação, vai ser a mãe, né? Vai ser quem está gerando essa criança. Porque de alguma maneira ela vai acabar se sentindo culpada se acontecer alguma coisa. Por mais que indiretamente, às vezes, ela não tem nada a ver com o problema que a criança nasça, foi ela que gerou. Até você conseguir tirar isso da sua cabeça, que a culpa não é sua, quando não é, já é difícil, imagina quando é. Então, evite, né? Sim. Para ter tranquilidade, é melhor evitar. E não é para tirar os alimentos, mas incluir. Porque às vezes a pessoa come tantos alimentos inadequados, ela vai tirando, ela fala, bom, mas o que eu vou comer agora? Por quê? Porque a base alimentar era ruim e só tinham alimentos industrializados como base. Aí você vai ter que inserir, né? Aí a gente vem, né? O que comer durante a gestação, né? Eu falo que não tem segredo, gente. Simples. Na realidade, é comer arroz, feijão, verduras, legumes, frutas, né? O que a gente chama de alimentos in natura. Eu falo, mais uma vez a gente cai, né? O nosso Brasil é um país que consegue produzir muita coisa. Por mais que não seja, né, nem todos tenham acesso a tudo do jeito que deveria, né? Que eu falo que entra muito na questão da insegurança alimentar que a gente vive, né? E isso não vale só pela questão financeira, mas também pela falta de conhecimento, né? Então, na realidade, assim, o comer bem está atrelado a quê? A você ter um aporte nutricional, né? Onde você vai tentar consumir da melhor maneira todos os nutrientes. E não são com alimentos caros. Às vezes você tem, na base da própria cesta básica que alguns recebem, você consegue ter um equilíbrio dentro da alimentação. Quais são os nutrientes que a gente deveria tomar um pouco mais de cuidado, ter uma atenção maior durante esse período? O primeiro é a questão do ferro, né? O ferro é um alimento que a gente tem em alimentos de origem animal, de origem vegetal. Então, os veganos, vegetarianos, a gente consegue suprir essa necessidade. Então, basta o nutricionista, né, calcular as necessidades dessa gestante para propor a melhor maneira de se administrar esse ferro, de preferência via alimentação. Então, carnes, leguminosas, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, né, são fontes riquíssimas de ferro, né, e aí são de origem vegetal. Aí a gente tem no cálcio, é um outro nutriente extremamente importante durante a gestação, pela questão não só da formação óssea, mas também na prevenção da pré-eclâmpsia, né? Porque ele trabalha no quê? Nos níveis pressóricos, então regular a pressão dessa gestante. Então é interessante a gente ter um trabalho em cima, né, da recomendação que gira em torno de 1.000 miligramas de cálcio para a gestante. Então, através dos alimentos, né, queijos, produtos lácteos, alimentos verdes escuros, né, as folhas verdes escuras, elas são ricas em diversos nutrientes. Então, ela deve fazer parte diária da rotina dessa gestante. Que aí você já tem o cálcio, você tem vitaminas, você tem outros minerais. Então, são excelentes alimentos.
né? Um outro ponto é a questão da vitamina D, que também é extremamente importante, que a gente pode encontrar num banho de sol, que a gente pode, né, consumir numa gema de ovo, ou no peixe, né? Então, tem alguns alimentos que a gente tem. Quando necessário, o nutricionista deve fazer suplementação, Sim. tá? E um outro nutriente hoje que a gente tem reforçado bastante é a questão do ômega, Sim. né? Ômega 3 é importante durante a gestação, ele é fundamental. Toda gestante a gente vai conseguir suplementar ômega 3? Infelizmente não, né? Porque ainda, por mais que seja acessível pela alimentação, ninguém come peixe todo dia, né? E aí a hora que você fala que a sardinha é uma boa fonte de ômega 3, mas quem vai comer todo dia sardinha? Exato. Quem vai comer todo dia salmão? Quem vai comer todo dia peixe? Então aí a gente vai ter que lançar a mão de suplementação. Sim. E infelizmente a suplementação não é tão acessível. E hoje a gente sabe que esse nutriente, ele atua muito na questão cognitiva, né? Então, a gestante que pode fazer o uso do suplemento, né, devido principalmente ao valor, eu acho que a gente tem que realmente suplementar, né? Se você não está fazendo essa suplementação, converse com o seu médico, com o seu nutricionista, porque é um nutriente hoje que tem sido levado muito em consideração. Exatamente. E aí você vê quantos cuidados, né? Então, como você falou, às vezes no passado não tinha todos esses cuidados, todo mundo ficava bem. Quem disse que todo mundo ficava bem? Quantos problemas, quantas perdas, né? Sim. Então, às vezes você conversa com mulheres que tiveram 6, 7, 8 filhos, mas que 3, 4, né? Vieram a falecer. Então, assim, existiam problemas, como hoje são outros problemas, outras questões, mas que existem. Então, acho que é importantíssimo discutir alimentação, por reforçar, né, essa importância, esse cuidado, e a questão de procurar um nutricionista quando é possível, né? A gente sabe que em todas nós temos aí, na comunidade como um todo, tem no posto de saúde um Isso que eu ia falar, nutricionista. exatamente. Então, assim, tem acesso a esse profissional, né? Que, assim, hoje em dia, né, a gente aqui no curso, quantos a gente não forma todos os anos? Então, fica aí toda essa informação, toda essa dica. Débora, nós vamos finalizar por aqui, assim, então muito obrigada pela sua participação, foi extremamente enriquecedor, todo esse bate-papo, né, e até um próximo momento que a gente possa aí se encontrar e falar mais sobre nutrição. Agradeço o convite novamente e estamos à disposição para o que precisar. Que bom! Nós finalizamos nosso programa Sabor e Saúde. Até mais!